Vamos agora estudar o conceito de strings. E aí eu vou aproveitar a oportunidade e já começar a trazer para você o conceito de indexação, que usaremos também na sequência com estruturas de dados. Vamos lá para o Jupyter Notebook. Observe que eu estou agora no 03, ok? Sempre acompanhando o título aqui em cima para verificar em qual arquivo eu estou. Aqui é a versão Python usada nesse trabalho. E aqui eu tenho a primeira string. Pode ser isso aqui, ó, uma única palavra. A questão é que a string é definida por estar entre aspas, ok? O número você não precisa colocar entre aspas. Já a string eu preciso colocar entre aspas exatamente para avisar o interpretador da linguagem Python que agora eu quero trabalhar com dados do tipo texto, ok? Então eu posso ter uma única palavra, por exemplo, bem como eu posso ter uma frase. Ambos são strings. O único caractere é uma string, só que normalmente chamamos de caractere. E aí eu posso ter uma única palavra, bem como uma frase. Percebeu que nesses dois exemplos eu utilizei aspas simples? Mas eu também posso criar uma string em Python usando aspas duplas, ok? E isso normalmente causa uma certa confusão, porque em outras linguagens de programação não é assim. Em outras linguagens, tem que usar uma coisa ou outra. A linguagem Python aceita as duas alternativas. Veja ainda que eu posso misturar as duas, aí fica mais divertido ainda, não é? Então veja, por exemplo, que eu estou criando aqui uma string, e aí toda a frase eu coloquei entre aspas duplas. Mas uma palavra dentro da frase eu coloquei entre aspas simples, e a linguagem Python aceita normalmente. Não sei se você percebeu aqui o detalhe, mas tem que perceber, hein? O detalhe que faz toda a diferença. Veja que eu usei aspas simples, aspas duplas, mas olha como a linguagem Python imprimiu. Sempre com aspas simples, não é? Não importa como eu criei a string inicialmente. Quando eu misturei as duas coisas, aí não. A linguagem Python imprimiu obrigatoriamente aspas duplas até para diferenciar das aspas simples. Então fique atento a esse pequeno detalhe, isso pode fazer diferença na hora que você estiver realizando o processamento, escrevendo programas em Python. Para imprimir uma string, você pode usar a função print. O único detalhe é que você tem que lembrar de colocar as aspas, né? Se não colocar aspas e colocar texto, vai dar mensagem de erro, claro, porque não será string. Fique atento a isso. Executa, perfeito. Veja que agora neste exemplo eu coloquei aqui o caractere contra a barra N. Vou até dar um espaço aqui para você, para ficar ainda mais fácil. E o que é exatamente esse caractere, essa combinação contra a barra N? É um código misterioso? É alguma coisa que veio do além? Não. É a tecla Enter no seu teclado. Não tem a tecla Enter aí? A tecla Enter é representada por um caractere. É o contra a barra N. Ou retorno de carro, não é? Como era chamado antigamente na pré-história da computação há 20 anos atrás. Hoje em dia é só tecla Enter. E aí o que vai acontecer? Eu estou pedindo o seguinte: querido interpretador da linguagem Python, imprima a palavra testando. Dê um Enter, imprima a palavra strings. Dê um Enter, a palavra em, dê um Enter e a palavra Python. Aí ele vai responder, ok, vou fazer isso para você. E aí está. Veja que eu coloquei um espaço entre o caractere contra a barra N, né, a combinação, e strings. O espaço também foi impresso. O espaço é um caractere. A tecla espaço aí no seu teclado. Então também fique atento com isso, ok? Veja que eu posso, por exemplo, imprimir somente o caractere contra a barra N. Olha o que acontece? Absolutamente nada. Não, aconteceu sim. Isso aqui, de fato, foi um Enter. Só que não tem nada para imprimir, não é? Apenas um espaço na prática de uma linha para outra. Portanto, contra a barra N é um caractere válido, que representa a tecla Enter. E temos várias outras combinações para várias outras teclas. Vamos agora indexar strings. Agora vai ficar divertidíssimo, hein? Vou aumentar um pouquinho o grau de complexidade. Vou criar uma string chamada Data Science Academy e vou gravar em uma variável chamada S. Vou então imprimir a variável para você. Perfeito. Agora, eu quero somente o primeiro caractere dessa string. Qual é o primeiro caractere? Antes de executar o próximo código. Qual é o primeiro caractere dessa string? É a letra D. Não é isso? Concorda comigo? Eu quero buscar esse caractere. Eu então vou usar a indexação em Python. Cada um desses caracteres, incluindo o caractere espaço, recebeu internamente um índice.
Quando você abre um livro, você não tem um índice do livro? Você vai lá no índice, não é? Tem um sumário, etc. Tem lá o índice, você busca o que você quer e vai na página, não é isso? O conceito é o mesmo. Cada um dos caracteres, cada um dos elementos ganhou um índice. Eu agora posso fazer buscas por esse índice. Só que tem um detalhe importantíssimo. A indexação em Python começa por 0. Eu vou repetir isso basicamente até o final do curso. E não vou cansar de repetir, e vai ter gente que vai ter dúvida no final. Porque esquece que a indexação em Python começa por 0. Isso é importantíssimo. Outras linguagens é diferente. A linguagem R, por exemplo, a indexação começa por 1. E aí isso causa muitas dúvidas, nem sempre lembra, vai tentar fazer a indexação, vai ter erro. Eu quero a primeira letra, não é isso? O primeiro caractere. Eu então vou chamar o índice 0. Olha o resultado e lá está. Eu estou chamando a string, abre e fecha colchetes, e o índice. Qual é o caractere que está no segundo índice, na segunda posição? É a letra A, não é isso? Então eu vou buscar o que está no índice 1, que é a segunda posição. Terceira posição. Quarta posição. Vou inclusive fazer isso aqui, ó. Vou colocar também a quinta posição, que é interessantíssimo. Ok? E lá está para você. O que é a quinta posição dessa string? É o espaço. O caractere espaço também ganhou um índice para ele. Exatamente o índice 4. E aí, quando eu peço para imprimir, veja que ele coloca apenas o caractere espaço entre aspas simples. Ou seja, com a indexação, você consegue acessar elementos dentro da string. Isso vale também para estruturas de dados que eu vou ensinar para você daqui a pouquinho. Porque aqui é uma frase simples. Mas se fosse um texto de 3 páginas, como que eu ia buscar um caractere para fazer uma pesquisa, para fazer uma operação, manipulação, etc.? Eu teria que usar o índice. Eu posso ainda fatiar a string. Então imagine que eu queira os caracteres que estão da posição de índice 2 a 10. Pois bem, eu tenho essa possibilidade em Python. Não só com strings, mas com outras estruturas de dados. Lembre-se, indexação em Python começa por 0. Eu vou repetir isso várias e várias vezes, não vou me cansar. Você vai sair deste curso sabendo que a indexação em Python começa por 0. No próximo vídeo, nós continuamos. Muito obrigado e até lá.